Hoje, quem vai estar aqui discutindo o caso, é muito importante, quer dizer, essa sessão Tira Dúvidas foi pensada pelo Ministério da Saúde dentro de um projeto que a gente fez com o grupo de trabalho que escreveu o Manual de Recomendações de Assistência Gestante e Puérpera em época de Covid, no sentido de dar a possibilidade da gente, eventualmente, conseguir ajudar ou esclarecer ou mostrar um pouco o que nós estamos vivendo, a nossa eventual experiência para ajudar quem está em algum lugar que eventualmente está tendo mais problemas, ou tem um caso que não sabe se põe em isolamento, se tira. Então, é muito importante que vocês coloquem as suas dúvidas aqui no chat. Hoje, quem vai estar debatendo somos eu, meu nome é Rosiane Matter, eu sou professora titular do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, e o professor José Geraldo Lopes Ramos, que é professor titular do Departamento de Obstetrícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós dois participamos do grupo de trabalho que escreveu o manual, e eu queria apontar aqui, né, que esse grupo de trabalho é o máximo, todo mundo trabalhou coeso, e aí nesses 2 dias de sessão Tira Dúvidas, nós temos visto que vários colegas entram mesmo quando eles não são os responsáveis pela discussão de caso. Então, hoje nós apontamos aqui a professora Sigrid e a professora Suei Azak-Sun. E hoje nós vamos contar com a colaboração da Ionara, né, Bezerra, que de Campina Grande, Paraíba. Ela vai se apresentar e apresentar o caso. E eu ainda queria agradecer ao pessoal do DAPES, que tem sido uma base, um apoio muito grande para a gente nessas sessões. Tira Dúvidas. Ionara, você quer falar alguma coisa? Zé Geraldo, por favor, fique à vontade. Não, só dar uma boa tarde a todos. É uma satisfação a gente participar desse grupo, realmente, é um grupo muito diferenciado, de várias partes do país, e a gente tem uma perspectiva muito boa de poder tentar ajudar aí o pessoal em outros locais, embora a gente tenha visto que os outros locais também estão muito bem preparados, né? A gente tem visto que as maternidades, de uma maneira geral, aprenderam muito sobre o Covid, e às vezes a gente aprende com eles e não vice-versa, né? Então, boa tarde a todos. Isso é bem verdade, né? Gente, eu vou pedir um grande favor, quem não estiver falando, fecha o microfone por causa da microfonia, tá? Leonara, você pode apresentar a tela, por favor? Isso, vou colocar aqui, tá? Só um momentinho. Deixa eu achar aqui só meu slide. Gente, não estou conseguindo achar. Só um momentinho, por favor. Bem, vou colocar a tela inteira. E aí a gente... Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, tá tudo certo. Sim. Bom, então vou começar me apresentando mais uma vez, para quem não me ouviu anteriormente. Meu nome é Ionara, eu sou obstetra do ISEA, que é a maternidade municipal daqui de Campina Grande, é o Instituto de Saúde Eupídio de Almeida. Como eu mencionei, é uma maternidade municipal, atendemos não só o município de Campina Grande, mas inúmeras cidades do interior da Paraíba, e chegamos a atender também regiões fronteiriças, tanto de Pernambuco quanto do Rio Grande do Norte. Nós somos a referência em alto risco para essa região, toda essa região, e nos tornamos a referência para o Covid desde março do ano passado, do advento da pandemia. Tá? Nós não temos uma grande estrutura hospitalar, vou começar apresentando um pouquinho o nosso serviço. Nós adaptamos o nosso hospital à nova realidade. Então, tentamos pegar um dos setores dos hospitais que eram mais isolados, no nosso caso era a central de parto normal, e ela foi transformada num isolamento COVID. E
tornou-se insuficiente, uma enfermaria mais próxima também tornou-se isolamento. Então, uma vez que uma gestante procura a nossa unidade hospitalar para um atendimento de urgência e emergência, ela é atendida na triagem, ela é submetida a esse questionáriozinho com uma classificação de risco, nada mais é do que isso, e foi adaptada para a nova realidade da pandemia, e nelas são questionadas sobre alguns sintomas, sejam eles respiratórios, gastrointestinais, e no advento de qualquer sintoma ou sinal que nos remetem ao Covid-19, elas são encaminhadas a um setor, né, onde faz o atendimento Covid, e lá vão ser atendidas por uma equipe paramentada, seja ela obstetras ou enfermeiras, tá? E se é necessário a internação, é destinada a esse setor também. Bom, o caso clínico que eu vou falar para vocês, ele não é um caso clínico de uma gravidade extrema, né? Eu presenciei algumas discussões clínicas, como a de hoje de manhã, era uma paciente grave, né, extrema, onde acho que uma das grandes discussões foi quando interrompeu, por que interromper e o tratamento que foi oferecido a ela. Foi maravilhoso acompanhar. O caso clínico de hoje é uma paciente com sintomas moderados, e eu acho que o objetivo é a maioria das pacientes que chegam até aqui, pelo menos, né, e o objetivo que eu quero é a gente tentar discutir o tratamento, como ele pode ser implementado, o que deve ser implementado, e o segmento dessas pacientes, tá? Então, a nossa paciente em questão, ela foi admitida numa emergência clínica de um hospital privado da nossa cidade, né, uma paciente de convênio, e procurou esse atendimento porque ela referia tosse seca, febre, cefaleia há cerca de 8 dias. Ela tinha 27 anos, era uma primípara e estava no curso da sua 26ª semana de gestação. Afirmou que, com esse 8º dia de sintoma, ela apresentou uma dor torácica intensa e uma piora da dispneia que fez procurar o serviço de saúde. Né, foi avaliada por um clínico, negou comorbidades, alergias, sorologias negativas, tipagem sanguínea B positivo, e o único comemorativo nos seus exames era um leuco, um leve desvio à esquerda, e o dedímero bem exuberante de 15.000. O médico em questão suspeitou de um TEP, solicitou uma angio-TC para ela. Nessa angio-TC foi afastado os sinais de TEP, porém identificou lesões de vidro fosco com comprometimento cerca de 10%. Compatíveis com pneumonia por Covid. Foi submetida a um SWAB positivo para Covid-19. Nessa instituição, iniciaram terapia para ela com ceftriaxona, pensando numa pneumonia bacteriana associada. Iniciaram clexano dose plena com 80 mg dia. Foi solicitado o internamento. Como esse sistema não dispunha mais nenhuma vaga para internação, ela foi referida ao nosso sistema, nosso hospital, que por advento e teríamos uma vaga para ela e assim pudemos recebê-la. Então, ela chegou aqui na nossa maternidade pública. Na admissão, ela tem uma saturação de 95% ao ar ambiente, ela referia uma sensação de dispneia intensa, embora isso não se traduzisse no exame clínico. Mantivemos a prescrição, que veio do outro serviço, porém acrescentamos uma betametasona. O intuito da betametasona foi a maturação fetal, pensando que, né, o COVID ele tem uma progressão inesperada e às vezes bem agressiva na gestante, e diante disso optamos por nos antecipar a qualquer desfecho ruim. Até então a gente não tinha noção de como ela iria se comportar nos próximos dias, né. Instalamos uma 2 subcatéter nasal, apenas 3 litros por minuto, mais por causa, assim, a saturação dela limítrofe e mais pela queixa dela também, e optamos por iniciar uma fisioterapia respiratória. Fizemos um acompanhamento com ultrassom obstétrica com Doppler para avaliar bem-estar fetal, que se manteve normal durante todo o período de internação. Bom, no 10º dia de sintomas dela, né, ela se internou no 8º dia, foi 2 dias de internação aqui no hospital, nós prescrevemos a dexametasona, 6 mg dia, faz parte do nosso protocolo. Nós temos um protocolo para atendimento de paciente COVID. Ele foi desenvolvido pelo corpo clínico desse hospital e encabeçado por nossa professora Melania Amorim, creio que vocês conheçam. E iniciamos um desmame de O2, visto que a oximetria dela sempre se manteve bem, gasometria bem, exames laboratoriais todos bem, e todos bons, e começamos a observar uma queda do dedímero, né, que estava 15.000, passou no 2º dia para 3.538, no 4º dia passou, 4º dia de internação, para 1.440, e optamos por reduzir a dose de Clexane para a dose profilática, apresentando um aumento para 2.434, cerca de 2 dias após, né. Bom, no 13º dia de sintoma, e no 5º dia de internação, a paciente, embora tivesse melhora laboratorial, ela referia dispneia,
né, e começou a apresentar episódios de taquipneia transitória. Eles eram episódicos e eram frequentemente observados na manhã e no final da tarde, mas não se referiam a alteração laboratorial, né, não apresentava alteração de oximetria de pulso, nem de gasometria, nada que nos levasse a criar uma piora grave. Porém, optamos por realizar uma nova TC de tórax, e nessa TC observamos um aumento do comprometimento para 25%. Ela foi avaliada por um torácico, a pedido da família, que ele foi prescrito um corticoide inalatório, não faz parte do nosso protocolo, mas respeitamos a prescrição do colega, e intensificamos a fisioterapia respiratória e decidimos mantê-la aqui para observar esse padrão respiratório e também para o término do esquema do antibiótico. Né, no 18º dia de sintoma, que seria o 10º dia de internação, a paciente apresentou melhora clínica, não apresentava taquipneia, não referia mais a frequência de episódios de dispneia, porém, essa sensação de dispneia estava frequente aos grandes esforços, médios e grandes esforços, tipo ao terminar de banhar-se ou ao caminhar um pouco na enfermaria. Como tinha terminado o tratamento, não tinha nenhum comemorativo importante, nós optamos pela alta dessa paciente e interrogamos uma síndrome pós-Covid, diante do que seria já o 18º dia de sintomas, pela evolução clínica, e optamos por dar alta a essa paciente. A alta dela foi orientada a manter a fisioterapia respiratória, a regressar a nós em caso de piora ou de qualquer sinal de gravidade, retornar ao seu médico assistente e continuar o atendimento também no nosso pré-natal de egresso de pacientes de COVID, tanto de puérperas quanto de gestantes. Bem, como eu falei, não é um caso tão exuberante, mas eles nos fez pensar sobre o uso do Clexane, sobre o uso do corticoide, o uso do antibiótico. A maioria dos casos que nós temos aqui, né, graças a Deus, a exceção são os casos graves. E eu acho que era interessante também discutir, né, o comum, o diário. E aí deixo a palavra com vocês. Essa paciente não é tão comum, né, Ionara? Porque eu também, se tivesse de plantão junto com você, quando essa paciente se apresentou com essa dor torácica, né, forte, e dispneia, em época de Covid, tem que pensar em Covid, mas atendendo gestante, tem que pensar em embolia, né? Então, eu acho que isso, não é uma queixa tão comum da gente ver. Não é, Zé Geraldo? Você viu alguma paciente com esse tipo de quadro aí no seu serviço de dor torácica que mimetiza um sintoma de embolia pulmonar? Sim. Chegamos a ter acho que mais de um caso parecido com esse. Não é o mais comum, né? Mas eu achei o caso ótimo, porque ele é um caso que, embora não seja o mais comum, ele é um caso do dia a dia, né? O caso que vai para a UTI entubada, esse não é o caso do dia a dia da maior parte das maternidades, vão ser mais de maternidades de, digamos, referência, né? Então, acho que o caso está muito interessante, a gente pode discutir algumas coisas. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, primeiramente. O interessante é que, assim, a gente está aprendendo com a Covid no dia a dia. Então, coisas que a gente fazia há um ano atrás, a gente modificou algumas coisas hoje. E certas coisas são discutíveis, né? Ninguém tem a verdade absoluta de todas as coisas, mas a gente pode tentar discutir algumas das condutas aí que eventualmente tenham sido tomadas, né? Eu não sei se alguém gostaria de conversar, fazer alguma crítica, alguma pergunta, primeiramente, assim, ou seguimos... Acho que ninguém escreveu, eu só vou aproveitar uma coisa que você falou, Zé Geraldo, que aí a gente vai discutindo. Se eles não fizerem pergunta, a gente vai falando o que a gente acha importante, e se aparecer pergunta, eu vou te falando aqui, estou vendo o chat o tempo todo. É que, assim, no último levantamento, eu fui dar uma aula, li uma revisão sistemática que foi apresentada do Jaspari, que foi publicada faz um mês mais ou menos, onde ele mostrou que tinha, assim, 40% é assintomático, 25%, 27% é leve, né? E o resto é que tem um quadro moderado ou mais grave, né? Então, a gente tem que contar que 78% realmente vai ser leve, né? Pode falar, Zé Geraldo. Então,
eu acho que foi muito bem conduzido a questão de descartar um tromboembolismo. Acho que dor torácica para uma paciente com COVID vai ter que pensar nisso, mesmo em paciente não grávida. Os intensivistas têm pensado nisso, né, pela possibilidade de ter tromboembolismo. A gente assumiu até então que o tromboembolismo está muito aumentado na gravidez com o COVID. Existem alguns trabalhos mais recentes que estão questionando esse aumento de incidência de tromboembolismo na COVID e gestação. Eu assisti uma palestra da Unicamp agora semana passada, onde foi demonstrado que a frequência talvez não seja tão alta ou tão diferente da população geral de trombose na gravidez. Então, a gravidez por si só já é um evento trombótico, né? Então, esse é um daqueles, digamos, assuntos que talvez mude nos próximos meses, aí, de acordo com novos trabalhos que vão aparecendo. Mas a tendência nossa é usar mais heparina do que o habitual normalmente, né? Uma coisa que chama atenção é o fato de ter tido uma angiotomo negativa. Então, algumas pessoas, talvez com angiotomo negativa, mesmo com dedímeros bastante aumentado, como a paciente estava, talvez escolhesse utilizar uma heparina profilática e não uma heparina terapêutica. Então, isso é uma coisa que pode haver alguma divergência, mas eu diria que não existe uma conduta que seja unânime em relação a isso. O fato de ter um dedímero bastante aumentado, acima de 1.500, 2.000, alguns estabelecem, se entraria com heparina tratamento, né, dose de tratamento. O que talvez não se faça é o controle digamos, esse uso da heparina com dedímeros. Eu vi que foi trocado o dedímeros, a heparina de acordo com a concentração de dedímeros, né? A tendência é a gente usar o dedímeros no início para diagnóstico e depois repetir isso só no final do tratamento, né? Às vezes em pacientes que a gente vai ter alta para decidir se vai utilizar a heparina fora do hospital ou não. Então, se usaria um tratamento durante um período e depois se passaria para a dose profilática e o dedímeros não seria o balizador dessa troca da heparina ou não. Mas isso também existem, novamente, protocolos de um serviço e protocolos de outro serviço, mas o que eu tenho visto é que a maior parte das pessoas não usa o dedímeros como controle para suspender ou alterar a dose de heparina. Uma coisa legal que eu senti aqui foi a questão do antibiótico. O paciente não estava usando antibiótico antes, né? O que a gente tem visto é um uso extremo de antibiótico no dia a dia. Então, a gente já chega usando vários tipos de antibiótico, e isso tem sido um problema no tratamento quando tem complicações de infecções pulmonares, né? Porque a gente tem visto um aumento da resistência a alguns antibióticos por excesso de uso de antibióticos, né? Então, vocês esperaram pelo menos ter alguma alteração no raio-x para isso, né? Outra dúvida que teria é a questão do uso da betametasona para maturidade pulmonar nessas pacientes, né? Quando utilizar? No manual, a gente escolheu utilizar a partir do 7º dia de internação, né? Por que isso, né? Porque há uma tendência, se ela passar o 7º dia, há uma tendência de talvez ter um quadro pior e ter que ter alguma justificativa para interromper a gravidez. E eu vi que foi usado já no 2º ou 3º dia da internação. Eu talvez tivesse utilizado isso um pouco mais tarde, né? O uso da dexametasona aí, como tratamento da alteração pulmonar que teve na tomo, né? Ela também talvez as pessoas esperassem um pouquinho mais de tempo para ser utilizado, mas com 25%, talvez as pessoas utilizassem como acima de 50% de alteração na tomo para começar a utilizar a dexametasona ou prednisolona, como algumas pessoas estão utilizando. São detalhes, assim, que pode eventualmente se modificar de serviço para serviço, mas há uma tendência hoje da gente dar mais um suporte de controle da oxigenação do que provavelmente dito usar medicamentos logo de cara que a paciente chega, né? Então, a gente vai tateando a paciente, na verdade. Com o passar do tempo, a gente foi
diminuindo a quantidade de alguns medicamentos tipo antibiótico e corticoides logo no início da doença. A gente tinha aquela ideia de que vamos usar remédios logo mais cedo porque a resposta vai ser melhor. Parece que não é assim, né? Parece que alguns pacientes vão ter uma resposta, vão ter um benefício muito grande, mas esse benefício talvez seja mais tarde, não tão precoce. Outra coisa que chamou a atenção é o corticoide inalatório, né? Eu sei que não foram vocês que fizeram a prescrição desse medicamento, eu não conheço, talvez tenha algum protocolo para corticoide inalatório, mas não é o comum de a gente ler nos protocolos, né? E quando realmente vem um outro médico fazer alguma, digamos, solicitação, fica difícil da gente contrapor às vezes. Se não fizer mal, talvez também não tem por que não utilizar, mas não é uma regra. Se você chamar atenção para, de repente, outras pessoas que viram o caso, a gente não utiliza de rotina isso nos pacientes, né? E, felizmente, ela teve uma evolução boa. Eu não cheguei a ver o peso da paciente, né? Se ela era muito obesa. Um fato, um critério que nos dá muito medo é a questão da obesidade das pacientes. Então, a obesidade talvez seja um fator prognóstico pior para os nossos pacientes aqui, gestantes, e a obesidade na gestação tem sido cada vez mais frequente, infelizmente, e isso, realmente, os quadros que evoluem mal são pacientes que têm uma comorbidade muito forte ou obesidade associada, né? Especialmente na questão respiratória. Mas, de uma maneira geral, acho que vocês tiveram uma conduta muito bem adequada aí nessa paciente. Eu até gostaria de abrir aí para, eventualmente, algumas questões aí, se alguém tiver alguma dúvida. Ainda não teve nenhuma questão, já pus aqui no chat para colocarem as questões, né? Mas eu também senti falta do peso, né? Eu acho que é importante quando a gente está saber quando a paciente chega todo aquele questionário, né? Que a pessoa sente, tosse, febre, para a gente poder classificar se o caso é leve, grave ou moderado, né? Acho que isso é importante para a gente até pensar no segmento dessa paciente. E o IMC e as comorbidades são bem importantes, né? Até na dosagem da heparina, no manual, a gente levou isso em consideração, né? Acho que é importante a gente mostrar o manual, né? Que a gente pôs aqui classificação leve, esse é o manual, eu deixei aberto justamente para a gente poder dar uma discutida, porque eu tenho conversado de sempre deixar o manual no celular, né? Porque seja, lógico, alguns serviços têm os seus próprios protocolos, né? Alguns serviços podem... eu acho que eu não estou apresentando, né? Eu esqueci de compartilhar a tela, desculpa. Acho que a Ionara quer fazer uma pergunta, Rosiane. Claro, fica à vontade, Ionara. Na verdade, eu gostaria só, não é nem a pergunta, é só complementar sobre a obesidade da paciente. Realmente, eu não vou saber te dizer o peso dela, não tenho agora, mas era uma paciente com sobrepeso. Ela não era obesa, mas tinha sobrepeso. O dedímero, que ele questionou sobre o acompanhamento, no primeiro protocolo do nosso serviço, a dose do Clexane era, sim, seguida pelo dedímero. A gente fazia Clexane em dose profilática, com dedímero entre 1.000 e 3.000, e acima de 3.000 a gente fazia dose plena, nos primórdios, né? Mas agora não segue mais esse protocolo, a gente individualiza de acordo com cada paciente. Pode falar. Não, é só para mostrar que no manual a gente colocou a colocação da heparina, ou a inox ou a heparina não fracionada, bem de acordo com o peso para o tratamento do COVID, né? Que eu acho que eu acho que vocês viram, né? Estava apresentado, né? Além disso, a gente colocou também uma coisa que o Zé Geraldo falou, isso, né? De dependendo do quadro clínico, né? Então, o paciente está moderada ou está leve, entrar com a medicação, né? Aí, colher qual exame pedir, né? E qual a medicação a ser feita. A mesma coisa quando está um quadro moderado ou um quadro grave, né?
eu acho que isso pode eventualmente ajudar quem está na ponta, né, a saber o que fazer, os primeiros passos, sempre lembrando que a grávida é uma pessoa que pode complicar muito rapidamente. Então, é muito importante quando você vai transferir a paciente. Então, ela está com falta de ar, eu estou tendo que já colocar um catéter. Não esperar piorar. Essa paciente, se você mora longe, ela já tem que ir para uma maternidade que tenha a capacidade, como o serviço aí de Campina Grande, de dar acolhida, né? Porque às vezes a hotelaria é boa, né, do plano de saúde, mas a hotelaria, né, não realmente o tratamento adequado, né? Então, se eu tenho que transferir, sempre tem que lembrar que tem que ter oxigênio e partilhar o tempo que vai demorar de um lugar ao outro para levar a paciente, porque se ela já está com uma quantidade de oxigênio muito grande, já está na máscara, ou já está com pressão positiva, o gasto de oxigênio é muito grande, o cilindro acaba antes de chegar lá e você fica, o transporte fica numa situação bem difícil, né? Aqui parece que tem uma pergunta. Qual a dose de corticoide? Você tem mudado a dose segundo o peso da paciente, ou se tem preferência pela metilprednisolona ao invés da dexametasona, né? Você quer responder, Zé Geraldo, por favor? Não tem nenhuma preferência do ponto de vista de COVID, né? Mas, do ponto de vista de gestante, se tiver que escolher entre uma e outra, eu prefiro a dexametasona, porque tu vai ter o efeito de maturidade pulmonar nessa paciente que a prednisolona não ultrapassa a barreira placentária e acaba não fazendo. Então, às vezes, até se tu usa a dexametasona, tu pode até prescindir de usar a betametasona, né? Eu acho que seria uma preferência pelo fato de ser gestante, não pelo fato da COVID ter melhor resultado com um ou com o outro, né? E a dose é a mesma, né? A dexametasona, ela no manual está 6 miligramas ao dia. Se a gente quiser também o amadurecimento pulmonar, por 2 dias, o ideal seria a gente dobrar a dose, né? Acho que seria... aqui na escola a gente tem usado quase só a dexametasona, quando a gente quer amadurecimento pulmonar, até preferindo em relação à betametasona, porque tem o esquema da dexa, que pode amadurecer. E aí, em Campinas, não sei se foi no serviço primeiro que atendeu, né, Ionara, que fez a betametasona, e depois vocês passaram para a dexa, né? Isso, exatamente. Ionara está perguntando se a gente poderia compartilhar esse manual por aqui, né? Eu vou pedir para a Karen ou para a Sue colocarem o link, mas assim... Já está aqui. A Karen colocou já ali o link, tá. né? Porque eu acho que é só colocar no Google, Manual de Recomendações de Assistência à Gestante Puérpera, ele aparece, tá? E aí tem todas as recomendações ali, tá? Uma outra coisa que eu achei legal nesse caso, né, é que assim, a gente tem visto muitas vezes o pessoal fazer a pessoa começa a ter tem um PCR positivo, tá assintomática e já ganha corticoide, heparina e antibiótico, né? E aí é sempre importante a gente falar que heparina não é água com açúcar, é para paciente internada, não adianta usar heparina, como o Zé Geraldo já falou aqui, né? Que o corticoide fora da hora adequada, em vez de ajudar a diminuir o processo inflamatório, o vírus faz assim, oba, corticoide à vista, e faz uma replicação viral muito maior, né? E aí pode agravar o quadro da paciente em vez de ajudar. Então, assim, esses kits COVID da paciente que muitas vezes recebe, né, tem um PCR positivo, já ganha o kit COVID,
é para a gente estar falando para todas as pacientes que não é para usar. E como o Zé Geraldo já bem apontou, usar o antibiótico com parcimônia, né, quando necessário, porque a gente vê muitas vezes uma piora depois da sensibilidade ao antibiótico e piora ainda mais o quadro, né? Mas uma coisa que eu gostaria que você falasse, Geraldo, já que não tem questão, é essa síndrome pós-Covid. O que vocês têm visto de importância? Você vê essa paciente, em nenhum momento ela saturou menos que 95, mas ela tinha muita dispneia, né? A gente lê muito o contrário, né? Aquele quadro da hipóxia feliz, entre aspas, que aquela paciente que tem uma saturação baixa, porém não tem tanta falta de ar. E aqui ela tinha o contrário, ela tinha muita falta de ar e uma saturação que aparentemente estava adequada, né? E que daí foi pensado numa sequela do Covid. O que vocês têm visto aí? Pois bem, novamente, a gente está aprendendo ainda com a síndrome pós-Covid, um número significativo de pacientes, isso não só na gestação, fora da gravidez também, tem sequelas que a gente não conhecia antes, né? Então, essa respiratória é uma delas, né? A gente tem visto com um grupo significativo de pacientes que acaba com uma dispneia por algum período, a gente não sabe quanto tempo vai ser, porque tem gente que está ficando um ano com essa dispneia e a gente não sabe por quanto tempo ela vai continuar. O interessante é que os exames de imagem não nos auxiliam tanto para fazer um prognóstico, né? Porque parece que essa alteração de imagem que existe, tanto no raio-x de tórax quanto na angiotomo, na tomo, desculpe, eles pode perdurar por muito tempo e não ter uma correlação com o aspecto funcional. Então, o pessoal da pneumo, eles têm começado a fazer algumas avaliações de fluxo pulmonar, né? Então, a espirometria, para verificar o grau de perda da função pulmonar nessas pacientes. E isso, na verdade, está em estudo. Mas tem um grupo razoável de pacientes, que fica em torno de uns 10%, permanece com uma dispneia quando faz algum esforço, né? E isso aí pode ser recuperado rapidamente em um mês, 2 meses, como pode perdurar durante muito tempo. Então, essas sequelas pós-Covid têm sido muito, digamos, variadas, né? A gente tem alterações musculares, por exemplo, de pacientes que eram atletas e não conseguem ter a mesma performance esportiva que tinham antes da Covid, né? Então, existe uma perda da capacidade muscular, e isso pode também não só refletir em termos de caminhada ou de esforço físico, mas também na capacidade pulmonar da paciente, não consegue respirar direito porque não consegue expandir o pulmão de maneira adequada. Uma coisa que está muito grave é a questão de alterações psicológicas, né? Então, a depressão em relação à Covid é muito frequente, talvez mais frequente do que a gente imagina, porque a gente tem dificuldade no diagnóstico, de saber o quanto tem de depressão nessas pacientes e por quanto tempo vai perdurar essa depressão. Então, a gente tem que ter, no pós-Covid, um alerta muito frequente para ver se ela volta à sua capacidade normal digamos, de alterações psicológicas, né? Tem algumas coisas que começam a aparecer agora, que a gente não sabia, por exemplo, algumas pacientes que estão com síndrome do pânico. Então, tem pacientes, uma paciente minha, ela estava dirigindo e de uma hora para outra ela teve um pânico que parou no meio da rua e não sabia o que fazer. Então, se isso está associado ou não com a Covid, né, mas tem sido relatado essas alterações psicológicas como uma sequela da Covid. Algumas pacientes também fazendo pequenas tromboses, né, até com eventual maior risco de AVC, que é algo que nós estamos também pesquisando para ver se realmente está aumentado ou não. A gente não sabe se essas pacientes estão sendo vistas com mais frequência, né? Então a gente acaba fazendo mais diagnósticos pelo fato de a gente ficar acompanhando elas com mais frequência, ou se realmente essas alterações estão aparecendo mais do que na população em geral. Então são coisas que a gente está vendo, e essas pacientes, especialmente quanto mais grave a paciente,
mais sequela ela vai tendo. Mas a sequela pulmonar é interessante, assim, ó, a gente vê uma paciente que, por exemplo, subia uma escada com 6 andares, ela chega no segundo, terceiro andar, já não consegue subir mais. Isso é uma coisa que realmente aparece, né? Ionara, posso te perguntar uma coisa, né? Porque uma preocupação que eu acho que a gente que trabalha com pacientes gestantes que tiveram Covid é como será o acompanhamento do pré-natal, né? E o que a gente vê muitas vezes é que se a pessoa fala que teve Covid, parece que ela teve lepra na época da lepra, né? Ou tuberculose na época que a tuberculose era. Então, assim, como é o acompanhamento que vocês fazem aí depois que a pessoa, por exemplo, foi internada, saiu, está tudo bem, já fez o prazo de isolamento, se foi grave 20 dias, se foi leve 10 dias, e agora ela volta para o pré-natal. Como que é o número de consultas, o lugar que ela vai ser avaliada, se ela vai ser orientada ou não a manter os cuidados, que eu acho que é bem importante a gente conversar sobre isso, e aí eu vou aproveitar a sua experiência em Campina Grande. Então, no serviço público, especificamente, como eu falei, a gente tem um ambulatório só para atender essas gestantes que recebem alta daqui, tanto gestante quanto puérpera, né? As gestantes, elas são acompanhadas mensalmente e a gente faz o acompanhamento ultrassonográfico, ultrassom com Doppler para ela mensal, né? Pensando principalmente no acometimento placentário, né? Que foi uma das grandes coisas que a gente observou no último ano sobre a insuficiência placentária, que a gente não leva nem tanto em consideração, mas, assim, aumentou o índice de fetos restritos nesses pacientes pós-Covid, né? Então, o que a gente orientou é fazer esse acompanhamento mais próximo, né? Quanto ao isolamento, é o mesmo que você referiu, 20 ou 10 dias, né? Orientamos a manter o cuidado, usar máscara, a persistir com o isolamento, né? Orientando sobre a reinfecção, porque muita gente acha que eu já tive Covid e não terei mais, pronto, estou imune. Não existe isso, então a gente orienta bem em relação a isso. Quanto aos quadros respiratórios, essa não foi a primeira paciente que continuou referindo dispneia, né? A gente tem algumas, mas essa foi o quadro mais exuberante que a gente teve. Então, basicamente, a gente faz um controle mais próximo das pacientes que a gente deu alta com Clexane para acompanhar o momento de tirar esse Clexane também, né? E, basicamente, o acompanhamento que a gente faz é isso. E orientação, muitas, assim, a gente perde o fio de algumas pacientes porque elas são de outros municípios e fica dispendioso vir e acabam não retornando. Ou chega para a gente já, assim, em vias de parto, né? E comunicam. Então, eu acho que primeiro é importante a gente falar que essa paciente que teve Covid, a gente tem que ter um cuidado especial, ela é uma paciente de risco a partir de então, mas ela não é mais contaminante, ela não precisa ser colocada num lugar de isolamento nem nada disso, ela pode voltar ao ambulatório normal. Mas sim, também nós colocamos que o segmento no manual, né, que o segmento é importante. Eu acho que agora a gente já tem o conhecimento que a transmissão vertical existe, que já foi encontrado o receptor do vírus, o TIMPRESS, que é a enzima a protease que ativa essa conexão do vírus com a célula, né? E já foi encontrado o vírus na placenta. Então, a gente sabe que o vírus chegou lá, e tem alguns casos de crianças com PCR. O que a gente sabe é que a transmissão vertical não é assim tão comum, mas seja pela hipóxia que a mãe tem, seja pelo processo inflamatório, né, seja pela transmissão vertical, que não é tão frequente, ela é estimada de 1 a 5%, a gente pode sim ter agravos fetais e um risco maior de parto prematuro e de restrição de crescimento. E uma coisa que o professor Geraldo Duarte sempre fala, e eu compartilho totalmente da opinião dele, é que grávida, por enquanto, tem que ficar em casa, não é para ter Covid, né? Não é para ter essa doença desconhecida. Então, em toda consulta de pré-natal, qualquer profissional de saúde que atenda essa paciente tem que falar, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Por quê?
A gente não sabe o que o Covid vai fazer para essa criança que aparentemente nasce normal, que sim, ela não tem malformação, mas assim como no diabetes, né, numa hipertensão que você tem um feto macrossômico, um feto restrito, que antes a gente falava, bom, saiu vivo, está ótimo. Não, agora a gente sabe que quando ele for adulto, ele vai ter mais síndrome plurimetabólica, mais infarto, ser mais gordinho, mais risco, né? Então, a gente tem que falar para as pessoas que essa é uma doença desconhecida que deve ser evitada no período da gestação. E, por enquanto, né, a forma de evitar é máscara, lavar a mão, higiene, ficar distante, né, ter o isolamento, e a vacina, né? Zé Geraldo, você quer falar um pouquinho da nossa postura, como foi que nós pensamos para fazer a nota técnica da vacina? Então, Rosiane, isso é um assunto muito importante e gera uma série de controvérsias também. A gente foi tentar estudar, né, o que já existia sobre a Covid, de vacinas e na gravidez, e praticamente a vacina na gravidez não tem, a gente não tem nenhum ensaio randomizado mostrando que existe uma segurança em relação à vacina, né? O que saiu foi agora, nos Estados Unidos, uma sequência da Pfizer, no qual foram vacinadas de maneira inadvertida uma série de gestantes e não mostrou que não houve nenhum evento a mais do que na população em geral. A gente verificando os mecanismos de ação das diversas vacinas que nós temos disponível no mercado, e especialmente as duas que nós temos no mercado brasileiro, a gente vê que pelo mecanismo de ação, quando usado em outras doenças, também não houve nenhum evento adverso em relação específica à gestação ou ao feto, né? Então, de uma maneira geral, a gente considera até este momento as vacinas que nós temos disponíveis como vacinas seguras, né, em relação à gravidez. Houve uma discussão forte, algumas pessoas se posicionaram contrárias, mas a grande maioria do grupo que a gente fez no Ministério da Saúde acabou decidindo por indicar a vacinação, porque considerou-se que é uma doença muito grave, né, que tem uma mortalidade elevada, tanto da mãe e eventualmente do feto também, que causa uma prematuridade nos nossos fetos, e que no risco-benefício nós teríamos um benefício maior para o uso da vacina. Então, do que se conhece até esse presente momento, as vacinas são vacinas que não causaram nenhum malefício ainda, né, que seja significativo, né, não diferente da população em geral, e que o benefício possivelmente seja maior para o seu uso. Então, o grupo se posicionou em indicar a vacinação para as gestantes que queiram se vacinar. E claro que tem gestantes que não vão querer se vacinar, e a gente vai respeitar a decisão das pacientes, e assim como mesmo fora da gravidez, né? O que está acontecendo é que nós temos as vacinas para os grupos de risco, né? Então, assim, as gestantes ainda não entraram ainda no grupo de risco para vacinação. Eu não sei em que ponto vai entrar, mas possivelmente daqui a pouco os grupos de risco sendo vacinados, a gente consiga colocar a gestante nos próximos grupos de prioridade na vacinação. Mas a gente tem recomendado, por exemplo, que trabalhadoras da área da saúde, as médicas grávidas, por exemplo, que elas se vacinem, né? Acho que é um grupo aí que pode ter o uso da vacina já nesse momento, e é uma decisão pessoal, né, de cada gestante, mas nós temos sido muito favoráveis a essa vacinação. Mas é um assunto que está premente, e é muito bom que a gente divulgue isso, porque existe sempre uma propaganda contrária à vacina que está sempre presente, né? Eu vou só complementar uma coisa, né? Por enquanto, as colegas profissionais que estão grávidas e que podem se vacinar e que a gente orienta, olha, você deve se vacinar, os postos de vacinação estão solicitando que o médico ou o prescritor, o profissional de saúde, coloque lá que ele explicou, né, e que em vista dos riscos, tal, como se fosse uma receita, né, que autorizando a paciente a tomar, e ela tem que assinar um termo de consentimento, pelo menos por enquanto. Sem isso, parece que os postos de saúde estão
ainda reticentes na vacinação, mas com esses documentos que a gente pode fazer, a grávida pode se vacinar. E uma outra questão que se tem colocado é, será que pode vacinar em qualquer momento da gestação? Sim, né, nós colocamos na nota que podia ser em qualquer momento, primeiro trimestre, se a pessoa tomou uma vacina e não, a primeira dose, não sabia que estava grávida, descobriu que estava grávida, e ela pergunta se deve tomar a segunda dose, sim, ela deve tomar a segunda dose. No sistema dos Estados Unidos, que sim, foi a vacina da Pfizer e da Moderna, que é com RNA, né, eles têm um sistema que chama V-Safe, né, e que muitas pacientes tomaram inadvertidamente a vacina estando grávidas e não houve aumento da frequência de abortamento ou de qualquer intercorrência. Então, sim, baseado na gravidade que pode ser a doença, a gente colocou de vacinar em qualquer momento, né? Dependendo da paciente ser orientada, que não tem estudos de avaliação a longo prazo, que já estão sendo feitos, né, Zé Geraldo? Em vários locais, né, estão fazendo estudo da Janssen, da Coronavac, e aí eu acho que em breve a gente vai ter esses estudos, tanto em gestantes quanto em crianças, né, que é um outro grupo que também ainda não foi testado, né? Essa é outra coisa fantástica, né? A gente está somente, parece que faz tanto tempo, né? Nós estamos só com um ano de pandemia. E a gente já tem, claro que muitos questionamentos, mas a gente já tem muitas respostas, né, em relação à pandemia, à vacina, coisas que a gente demoraria 20 anos. A vacina da rubéola, quanto tempo demorou para a gente ter uma resposta, né? Então, não se tem definitivo ainda. Então, faz mais de 20 anos que se estuda a vacina da rubéola e não se sabe definitivamente todas as coisas sobre ela. Mas a gente tem mais respostas hoje, talvez, com a Covid do que outras vacinas, né? Gente, ninguém fez nenhuma pergunta. Será que ninguém quer fazer uma questão? Não tem nenhuma dúvida, nada? Porque, olha, eu vou ficar falando aqui ad eterno, viu? Se vocês me deixarem, eu vou ficando. Rosane, eu queria falar. Eu ouvi uma palestra da Febrasgo, e que a Febrasgo diz o seguinte, que deve fazer, pode, se a paciente quiser, a gestante quiser, fazer a vacina aconselhando a partir da 20ª semana. É lógico que tiver inadvertidamente tomar vacina no primeiro trimestre, pode tranquilizar a gestante, né? E que façam um intervalo de 15 dias das outras vacinas. Fazer somente a vacina Covid e com 15 dias para fazer mais outras vacinas. E foi o que eu vi uma posição da Febrasgo. Não sei o que é que você... Se agora tem que ter também o termo de consentimento, né, da paciente e explicar o que pode, que não é nada ainda válido, o que pode acontecer, ninguém sabe bem, mas se a paciente quiser vacinar, deve ser feita a vacina. Não sei se você viu essa posição da Febrasgo. Eu acho que vai mudando, né, de acordo com os conhecimentos, né? Nós mesmos, a primeira vez que nos reunimos, nós, como todo obstetra, né, tínhamos a tendência de não fazer nada no primeiro trimestre, porque no primeiro trimestre a tendência do obstetra é orientar que é água e mesmo assim sem gás, né? É não fazer nada que possa trazer algum risco, né? Mas isso acho que foi mudando, né? Eu estive numa reunião sexta passada com a professora Sandra, que é a coordenadora da PNI, que é o nosso sistema de imunização, que é um sistema admirável, né? O Brasil tem algumas coisas que, assim, são muito legais, e a PNI realmente é uma coisa que funciona muito, né? E ela, estando junto com a gente, num web da Fiocruz, ela foi bem categórica, assim como nós, que se inicialmente nós tínhamos a posição de não dar a vacina no primeiro trimestre, frente à gravidade, principalmente desse momento, você viu essa paciente que foi apresentada hoje,
era uma paciente de 27 anos, a de hoje de manhã era uma paciente jovem que nem gordinha não era, ela não tinha nenhuma morbidade, né? Tudo bem, é mais frequente no segundo trimestre e no terceiro, é aí que a gente vê a maior gravidade. Mas se você não der a vacina logo e ela atingir o segundo, terceiro trimestre, ela vai estar com a possibilidade de ter uma doença grave. Então, eu acho que a Febrasgo também deve estar pensando em alguma mudança, acho que nós vamos continuar pensando que é melhor colocar no primeiro trimestre também, né? E respeitando as pacientes que, se não quiserem tomar vacina, a que não for tomar vacina, ela deve ser orientada a ficar em casa. Agora, o espaço entre uma vacina e outra, realmente, mesmo na PNI, eles têm falado da importância de dar um tempo com vacina da gripe, algumas coisas que eu não sei bem porque você sabe, Zé Geraldo. Existe um aumento da reação inflamatória quando se faz uma vacina, uma suposta, essa resposta, né? Uma resposta inflamatória aumentada em relação a tanto uma vacina quanto a outra. Então, a segunda vacina que for tomada antes de 15 dias, ela poderia ter sintomas em maior quantidade. Basicamente é isso que acontece. Tanto faz sendo uma primeira ou sendo a outra segunda, se fosse antes de 15 dias. Mas mesmo assim, essa porcentagem de resposta inflamatória exacerbada, ela é pequena, não passa de 1,5%, 2% das vezes, né? Acho que agora isso vai ser importante, porque daqui a pouco vai começar a vacina da gripe, né? Exato. E a gente deve continuar orientando as nossas gestantes a tomar a vacina da gripe. Eu acho que esse posicionamento com as vacinas é realmente uma coisa que vai estar mudando o tempo todo, né? A Sue deu uma aula há pouco tempo de vacina no encontro da Sojimig, em que ela mostra o número de vacinas em estudo, que eu não me lembro totalmente qual era, mas tem umas 180 vacinas sendo estudadas, né? Algumas em fase 1, fase 3. Fala, Sue. Você tem memória boa. 182 vacinas em estudo pré-clínico, e acho que 81 em fase de estudo clínico. Então, eu acho que o que se pretende é vacinas cada vez mais eficazes, com menos efeitos colaterais, embora eu tomei a da Oxford, eu fui do estudo da pesquisa aqui da Unifesp, né? Aí eu tomei uma vacina, falei, nossa, tomei placebo, porque nem dor no braço eu não senti. Aí tomei a segunda dose, falei, não, é placebo mesmo, não tem jeito. Aí dessegou, eu tinha tomado placebo, aí eu falei, bom, agora eu vou tomar vacina mesmo, né? Vou sentir alguma coisa. Também não senti nada, acho que me deram placebo outra vez. Então, assim, eu acho que a reação de cada um realmente já eu conheço uma colega muito mais jovem que eu, que tomou a vacina, ficou 2 dias com febre, ruim, etc., né? Aí a Celinha aqui do grupo de estudo da Oxford me falou assim que realmente os velhinhos estavam reagindo menos à vacina, né? Então, paciência. Eu só espero ter tomado a vacina de verdade. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai adquirir um conhecimento, vai ter vacinas melhores, acho que a gente vai, não sei se é a sua opinião também, Zé Geraldo, mas com tantas mutantes, nós vamos tomar vacina todo ano. A gente toma vacina para gripe todos os anos, né? Eu não sei se vai acontecer isso com a nossa vacina da Covid, mas muito provavelmente talvez aconteça algo semelhante. E uma pergunta que o pessoal faz muito, qual é a melhor vacina, né? Na verdade, a melhor vacina é aquela que a gente tem. Então, assim, a disponível é a melhor vacina que existe, não existe uma coisa. A gente tem 2 mãos levantadas, a Maria do Carmo e a Sue. Podia a Maria do Carmo, de repente, fazer a pergunta primeiro, e depois a Sue nos falar. Não, eu queria falar sobre a questão da vacina. Já falei sobre a posição da Febrasgo. Olha só meu desenho. Acho que você pode falar então, Sue. Tá. Só para dizer, né, que nos Estados Unidos, complementando o que a professora Rosiane disse, como lá é um país que já vacinou muitas pessoas,
e a ECOG coloca como uma recomendação assim, que não se deve negar a vacina para gestantes que quiserem tomar a vacina, lá eles tiveram 30 mil gestantes vacinadas já. Então, acho que esse é um número importante, porque eu vejo também assim, aqui no Brasil, até algumas colegas médicas falam assim, nossa, se eu chegar lá no posto e tiver a Oxford, eu acho que eu não vou querer tomar a vacina, porque fica com receio, porque é uma vacina de adenovírus, e de uma tecnologia diferente, que é nova. Então, eu tenho falado para essas colegas, puxa, nos Estados Unidos, 30 mil gestantes tomaram a vacina, que é uma tecnologia nova, que é do RNA, da Pfizer e da Moderna, e lá, um país que controla muito bem isso, né, eles mostraram que não tem efeitos adversos que comprometam e que contraindiquem, ou que tenha feito alguma decisão de parar a vacinação em grávida. Então, diante do que a gente está vendo, eu penso que é importante que qualquer vacina que seja, quando você for tomar, da Astra, que a gente tem aqui, AstraZeneca, e se for essa do posto, que a gestante não se sinta com medo, e que a gente, como médico, não se sinta com medo de prescrever, né? Porque a gente tem que fazer uma autorização. Aqui em São Paulo, pelo menos é assim, quando tem alguém que vai tomar a vacina, uma gestante, a gente tem que, se a gente é médico assistente dela, tem que fazer um papel autorizando a vacinação. Acho que também é importante falar que não é obrigatório que a pessoa mostre um teste de gravidez para tomar vacina, né? Porque tem alguns lugares que falam, não, a gente não pode dar em grávida e tem que ter um teste. Isso não existe, não acontece, né? Não deve acontecer. Bom. Não sei se a Maria do Carmo consegue falar agora de novo, não? Ela falou da vacina que ela tinha falado, era o mesmo, então, Zé Geraldo, na verdade, nós estamos há 1 hora falando, acho que você podia, então, fazer as suas considerações finais, já que não tem questão, né? E aí eu também falo algumas palavras e nós ficamos à disposição depois. Perfeito. Não, primeiramente, agradecer ao pessoal que compareceu aqui. A gente normalmente aprende algumas coisas em relação aos casos apresentados. Novamente, aqui a gente teve uma oportunidade boa de conhecer bem esse caso, que talvez não seja o mais comum, mas é melhor a gente discutir um caso desse do que aquela paciente entubada na UTI, porque isso aqui a gente vê na maternidade, realmente. A gente tem que tomar as decisões e tratar essa paciente como obstetra ainda, né, sem chamar o clínico. Então, acho que é um caso muito bem escolhido aí para ser discutido. E a gente está... Essas condutas vão mudar no dia a dia. A cada semana vem um trabalho novo que nos dá ideias novas, que nos dá respostas novas, nos dá questionamentos novos. E agora, recentemente, assim, no fim de semana, eu recebi um trabalho sobre a vacina do H1N1, também uma Associação Americana de vacinação, no qual eles viram que em 97 mil pacientes que usaram a vacina do H1N1 ano passado, comparados com pacientes que não utilizaram a vacina, tiveram menos Covid. Quer dizer, a vacina H1N1 não serve para Covid, mas diminui a chance de ter Covid. E isso é uma coisa nova, que a gente não sabia. Então, a gente está recomendando agora que vai começar a vacinação para H1N1, que o pessoal que não é risco, que faça o H1N1, porque, de alguma maneira, e é lógico, né, que tu ative a tua imunidade, que talvez tu tenha algum benefício em relação a isso. A gente está usando as armas que existem e que a gente dispõe, né? Mas muito obrigado pela presença de todos aí, e Rosane, por favor. Bom, Ionara, muito obrigada a você e ao hospital que você está representando, né, que é um serviço tão importante para o Brasil, né, que é comandado pela professora Melânia, né? Obrigada pelo trabalho que você teve. Eu sei que no momento a gente está trabalhando muito e você fez o caso e foi ótimo. Obrigado aos que vieram aqui discutir com a gente. É um prazer, né, a gente ter a possibilidade de conversar com pessoas que estão em outras regiões do país. Isso abre os horizontes, né? A gente aprende
como é o funcionamento de outros locais, então, e agradecer ao grupo de trabalho, né, que aqui compareceu, a Suê, a Sigrid, a gente trabalha muito, então, 1 hora do nosso dia sempre faz falta para as outras coisas, então, muito obrigada por estarem aqui, e eu agradecer ao Ministério da Saúde a possibilidade. Eu queria dizer que nós vamos fazer esses encontros, que o pessoal do Ministério tem falado com as secretarias e escolhido alguns serviços para apresentar os casos. Mas não é só uma apresentação de caso, a gente pode tentar, porque a gente está tentando, conversando, responder o que vocês quiserem. Então, de repente, tem um caso que vocês tiveram uma dúvida, tragam, né? Ou alguma questão, tragam, e a gente vai fazer essas sessões durante 4 meses, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, né? Cada dia são 2 docentes do grupo de trabalho, então hoje eu fiquei com o Zé Geraldo na terça à tarde, semana que vem eu vou ficar com o Geraldo Duarte na terça de manhã, hoje a Suê de manhã ficou com o professor Geraldo, semana que vem eu não sei com quem que ela está, mas a gente tem uma escala de sessão tirar dúvidas, né, de plantão, que a gente também faz plantão, né, mas a gente está aqui na escala de sessão tirar dúvidas, e venham, né, a gente tragam as suas experiências, né, eu acho que assim a gente pode trabalhar junto, aprender junto, e dessa maneira melhorar a assistência para as nossas pacientes, que é o que a gente quer. Muito obrigada, tá, e eu espero vocês, então... Eu queria falar um pouquinho. Pode falar, Maria do Carmo. O que eu acho o seguinte, eu acho que o objetivo dessas reuniões do Ministério da Saúde foi para que todas as pessoas, os obstetras que trabalham, que estão na linha de frente, e participar dessas reuniões para o aprendizado. Sempre eu acho que eu estou aprendendo, apesar de 51 anos de exercício da profissão, mas eu ainda estou aprendendo. E aqui no dia 14 de abril vai ser a apresentação aqui do Rio Grande do Norte. Eu acho que quem deve fazer essa apresentação os profissionais de onde ocorreu, foi até um óbito materno. Foi onde ocorreu esse óbito. E mais a secretaria aqui está insistindo que elas é quem deve apresentar. Eu acho que deve ser o chefe da obstetrícia, até de uma maternidade do interior aqui do estado, de Mossoró. O que é que você acha? Porque eu acho que, assim, que tem que ver, pensar, conhecer onde é que estão, onde teve a falha. Eu acho que isso aqui é um aprendizado. A gente tem que saber onde falhou. Se a gente não sabe onde falhou, não vai aprender. Você está com o microfone desligado, Rosiane. Quem tem escolhido os casos são o pessoal do Ministério, mas eu vou conversar com a Adreciene, que é a responsável, para ver, então, se você pode encaminhar o nome da pessoa. Lógico, tem 4 meses para a gente, se não for dessa vez, na próxima, se ela já tinha falado com alguém, mas nós estamos sempre à disposição, tá? É só falar para a pessoa trazer o caso. Você vê que hoje a gente ficou até discutindo coisas que eu, Zé Geraldo, a Ionara, a Suê, a Sigrid achamos importante. Não foram dúvidas que as pessoas trouxeram. Mas aí a gente, como a gente gosta de falar, a gente vai falando, né? Então, você fala para esse colega trazer o caso, eu vou falar com a Adreciene e ver se a gente consegue acertar que seja essa pessoa de Mossoró que vem apresentar o caso, tá bom? Tá, ok. Tá, obrigada, Viviane. Tá. E boa tarde para vocês. Um abraço, Suê. Outro, Maria do Carmo. Olha, eu agradeço pelo convite e pela participação também, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Oi, Suê. Eu posso, não sei se todo mundo já viu, aqui no chat tem um do Google Docs, isso, que é para vocês, por favor, preencherem isso, que além da lista de presença que já vai fazendo aqui, ela gera uma lista de presença e depois a gente pode enviar o vídeo para vocês, quem quiser, da reunião, tá bom? Leonardo, você também tem que preencher, tá? Zé Geraldo, Sigrid, todo mundo. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Zé Geraldo, Leonara, e até então. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.